Eles comiam um pedaço de pão acompanhado de muita cerveja ou vinho. Ninguém gostava de ficar perto deles e viviam em um mundo de quase reclusão, solidão e pouquíssimas pessoas queriam essa profissão. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos os devoradores de pecados. Vai uma pegadinha aí? Lave bem as suas mãos e preparem seus pratos. Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Onde tudo começou? Você já deve ter assistido a algum filme onde no velório existe aquela recepção com comidas e bebidas. Algumas partes do mundo isso é normal. Talvez onde você mora seja bastante esquisita essa prática. A origem dos devoradores de pecados é indescritível, mas o costume pode ter crescido a partir de tradições religiosas das mais antigas. Historicamente, os estudiosos acreditavam que vinha de tradições pagãs. Alguns costumes medievais podem ter criado o devorado, no momento em que nobres antes dos funerais ofereciam comidas aos pobres em troca de orações em nome do recém-falecido. Por volta dos séculos XVIII e XIX na Escócia, como também Inglaterra, País de Gales e outras partes da Europa, as famílias colocaram um pedaço de pão na região do tórax de seus entes queridos após a sua morte. Se você acha isso estranho, imagine contratar alguém para comer o pão. Isso mesmo que você ouviu. Acreditando que a prática de alguma forma absorveria os pecados do falecido, isso se tornou bastante comum na época. Mas de onde veio esse estranho ritual? E que tipo de pessoas trabalhavam como devoradores de pecados? O papel de um devorador de pecados. Eles tinham um papel singular, diferente de tudo que você já viu ou ouviu falar em alguns segmentos do cristianismo. Os devoradores de pecados realizavam uma cerimônia em que assumiam os pecados dos falecidos, pecados esses que não foram perdoados ou sem confissão antes da morte. As pessoas normalmente contratavam devoradores em situações em que o falecido morreu inesperadamente. O papel era simples, ou não, se analisado por outra concepção. Eles consumiam um pedaço de pão que colocava no tórax da pessoa falecida e em seguida, uma bebida que geralmente era vinho ou cerveja eram utilizados como material para a cerimônia. Em seguida, ritualmente acenando sobre o corpo morto, os espectadores acreditavam que os pecados da pessoa morta eram transferidos ao serem consumidos pelo devorador. O ato parece estar confinado à Europa nos séculos XVIII e XIX. A prática, com o tempo, se expandiu em popularidade, de modo que os devoradores de pecados também atendiam as pessoas que tinham acabado de morrer de causas naturais, porque as pessoas acreditavam que o ritual poderia ajudar a evitar que os mortos vagassem pelo campo após a morte e não achassem seu destino junto a Deus. Apesar de tudo, esse tipo de trabalho não era bem remunerado. O devorador de pecados recebia meio xelim ou mais, além de poder comer a refeição no velório. Um meio xelim equivale a não mais do que $1 americano quando a inflação é contabilizada. Um trabalho para poucos. Trabalho é realização profissional. O melhor é a satisfação pessoal. Dinheiro é uma consequência natural. Assim escreve Eduardo Rainelli. Naquela época a realidade seria: nenhuma quantia de dinheiro paga, no entanto, poderia superar o estigma social decorrente da linha de trabalho de um devorador de pecados, ou melhorar a pobreza e a solidão que a maioria dos oficiantes vivia no meio. Infelizmente, essa era a pura realidade. Cada cidade ou vilarejo normalmente tinha seu próprio devorador de pecados, e os aldeões acreditavam que esse indivíduo se tornaria cada vez mais horrível com cada cerimônia, e com isso a discriminação e o afastamento social cresceu cada vez mais. As implicações religiosas. Os devoradores de pecados frequentemente ficavam entre a cruz e a espada da igreja, uma vez que o devorador não tinha uma filiação com a igreja local. Os devoradores deliberadamente carregaram os pecados dos falecidos pelo resto de suas vidas mortais, indo contra os ensinamentos de muitas seitas do cristianismo que estavam ativas na Europa dos séculos XVIII e XIX. A prática de comer pecado poderia ser vista como uma visão muito macabra e equivocada de uma tradição judaica. Os sacerdotes judeus usariam uma cabra como uma manifestação física dos pecados do povo judeu, liberando a cabra no deserto durante o Yom Kippur. Relatos e registros.
Por volta de 1680, essas festas locais mórbidas foram escritas como um velho costume em funerais, e a prática sobreviveu até o início do século XX. Em uma das passagens encontradas no livro Brand's Popular Antiquities of Great Britain, publicadas na primeira vez em 1813, o devorador de pecado sentou-se em frente para uma porta, deram-lhe então um grumo que ele colocou no bolso, uma crosta de pão que ele comeu, e uma tigela cheia de cerveja que ele bebia muitas vezes. Depois disso, levantando-se de seu banquinho, ele pronunciou com um gesto composto a facilidade e o descanso da alma partirem, para a qual ele penhoraria sua própria alma. Muitos funerais no condado galês de Monmouthshire incluíam um devorador profissional de pecados. A autora Catherine Sinclair observa seu diário de viagem de 1838, Hill and Valley. Sua descrição do trabalho fica dura quando ela acrescenta que os homens que empreenderam uma impostura tão ousada devem ter sido todos infiéis, apesar de não podemos julgar. Para aqueles que acreditavam nos poderes deste ritual, os devoradores de pecado estavam fazendo um trabalho necessário, mas desagradável, literalmente se tornando um pouco mais malignos à medida que realizavam sua tarefa. Quando tudo terminou. De acordo com o livro Welsh Gothic, de Jane Aaron, os devoradores de pecados podem ter parado de exercer sua profissão, mas continuaram na literatura e foram usados para explorar várias formas de identidade galesa. Nesses textos, os comedores de pecado eram sempre injuriados. Um poema narrativo de 1920 apresenta um comedor de pecados chamado Morgan, que é descrito como assombrado, horrível, magro e miseravelmente pobre, e mais tarde foi encontrado morto como se atingido por um raio. Nos Estados Unidos, o conceito de devorador de pecados chegou às comunidades dos Apalaches, onde sobreviveu como lenda sobre nômades que vagavam pelo campo procurando absorver os pecados escuros e poderosos. O último devorador de pecados, conhecido no Reino Unido, Richard Munslow, morreu em 1906. Embora tenha levado algum tempo, ele provavelmente foi um dos primeiros da sua profissão a ser homenageado com uma cerimônia e funeral próprio em 2010 em Hatching Hope. Embora seja improvável que alguém tenha sido capaz de devorar seu pesado fardo de pecados, pelo menos ele finalmente recebeu algo que ele e muitos outros comedores de pecado mereciam: reconhecimento. Que história, não é? Quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Nesse caso, chamem um devorador de pecados e deixem nos comentários o que achou dessa história. E antes de sair desse vídeo, já deixe seu super like, que ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.